Olá, vamos entender um pouquinho mais sobre o Eneagrama e como ele pode ajudar você? Bom, o Eneagrama é uma matéria, vamos assim dizer, que ela já é estudada há pelo menos uns 2.000 a 2.500 anos. Então é algo bem antigo já vem ajudando muitas pessoas em muitos países, né? Aqui no Brasil é que ele é mais recente, ele tem sido explorado aí do último século para cá. Bom, mas no que consiste? Então o Eneagrama ele se concentra em analisar o comportamento humano e ele agrupa as personalidades em um grupo de 9. Se nós formos pegar o símbolo do Eneagrama ou o mapa do Eneagrama, é um símbolo redondo, onde nós vamos ter 9 pontos. Daí vem o nome, Eneagrama, 9 pontos. 9 pontos principais, 9 traços principais de personalidade, de comportamento humano. Bom, a personalidade, na verdade, ela é uma máscara, A personalidade é algo que nós criamos inconscientemente, que a nossa mente ela vai criando de acordo com aquilo que nós vamos vivendo para se defender de certas dores, de certas emoções, para encontrar meios de lidar com essas emoções e sentimentos e sobreviver, vamos assim dizer, a esse mundo, Então nós vamos criando, conforme nós vamos nos desenvolvendo como pessoas, como seres humanos, nós vamos criando uma máscara, uma persona para poder lidar com tudo isso. E nessa hora, nesse momento, onde vão acontecendo certas situações, certas fixações da nossa mente, então nós vamos aí se enquadrando ou se identificando com um desses 9 pontos do Eneagrama. E o que nós aprendemos então com esse estudo? Além de reconhecer esses pontos, de aprender como funciona, como é o pensamento, as reações, as dinâmicas de cada um desses 9 tipos de personalidade e se reconhecer como um, nós vamos entender muito mais. Nós estudamos 3 centros de inteligência que compõem a nossa mente e vamos entender qual desses centros eles regem com mais força a dinâmica emocional nossa. São eles o centro instintivo, centro emocional e centro mental. Para você ter uma ideia, então pessoas que são regidas ou controladas têm mais forte, mais aflorada o centro instintivo, elas costumam ser pessoas mais dinâmicas, mais reativas, pessoas mais práticas. São mais pessoas assim mais para ontem, Já saem fazendo logo as coisas. Se der tempo depois pensam, Muitas vezes. Conhece alguém assim? Também tem o centro emocional. São pessoas que são ligadas mais às emoções, mais aos sentimentos. São pessoas de fato mais emocionais, que se envolvem mais emocionalmente com as coisas. Então sempre que forem tomar algumas decisões, elas vão primeiro sentir, depois agir. E tem também o centro mental. As pessoas que são ligadas, mais conectadas com o centro mental, elas vão ser pessoas mais ligadas à razão. Para elas vão ter que fazer sentido as coisas, vão ter que entender as coisas primeiro. Se cercar de orientações, se cercar de segurança, para depois agir. Então essa dinâmica ocorre dentro da nossa mente inconscientemente, de uma forma mais forte para uns ou para outros, de acordo com o centro que comanda. Então você vai aprender também a identificar isso em você. Mas além disso, nós temos outras questões que nós vamos aprender também. Existe dentro de nós, e por isso nós temos esses 3 centros que nos comandam, emocional, mental, instintivo, acompanha-se a eles 3 feridas principais, 3 feridas emocionais. E com essas feridas acompanha um sentimento. Então não é à toa que você talvez tenha o centro emocional mais forte em você. É por conta de uma ferida emocional que você tem. E isso faz você ter um sentimento vinculado a isso. E aí já vai modificando toda a estrutura emocional sua, Vai criando uma identificação. Cada um dos 9 tipos de personalidade que você vai aprender a identificar aqui com o Eneagrama, você vai aprender virtudes que essas personalidades têm. Todas as 9 personalidades
tem virtudes incríveis, fantásticas, qualidades maravilhosas a serem exploradas. E você vai conhecer elas. Além, obviamente, dos mecanismos de defesa que essas personalidades vão criando, como eu mencionei agora há pouco. Quando vai se formando a personalidade, nós vamos desenvolvendo mecanismos de defesa em cima de cada um desses tipos. Você vai entender quais são esses mecanismos, como eles funcionam, e nós vamos então dar dicas e orientações de como você vai regulando esses mecanismos de defesa, diminuindo essas ações e melhorando assim, portanto, o seu emocional. Nós vamos também conhecer os 3 instintos que nós temos. Todos nós temos dentro de nós 3 forças instintivas ou pulsionais, como nós falamos, que são forças dentro de nós que nos movem à ação. E essas forças, elas são de características diferentes. Nós temos instintos, por exemplo, o instinto sexual, o instinto social, o instinto de preservação. Todos nós temos esses instintos, mas também existe uma dinâmica entre eles e um deles pode estar mais elevado, mais em evidência, e outro pode estar sendo reprimido. Qual que é o segredo então para fazer o equilíbrio desses 3 instintos? Que áreas da sua vida podem estar sendo expostas ou que você pode não estar conseguindo realizar ou fazer por conta do desequilíbrio desses instintos, dessas pulsões, dessas forças que nós temos dentro de nós. Aprender a equilibrar tudo isso é muito importante, tá? Isso influencia o nosso comportamento. Além disso, dentro do Eneagrama existem movimentos. Você não é estático. Você vai se identificar em um desses tipos, mas você vai ter momentos da sua vida que você vai agir de uma maneira diferente do que aquele seu tipo principal. Então são movimentos que a gente chama ali de movimentos das flechas ou da influência das asas. Você tem vizinhos dentro desse mapa, né? Então, como um tipo principal ali, digamos que você seja o tipo 5, então você vai ter um vizinho do seu lado esquerdo, um vizinho do seu lado direito, né? E esses vizinhos, eles trazem certas influências para você. Então, além do centro de inteligência trazer essa influência, esses vizinhos também trazem. E em momentos de estresse ou momentos onde você está expandindo a sua mente, trazendo um novo conhecimento, se desenvolvendo, você também pode fazer movimentações e trazer um desempenho, um comportamento um tanto diferente do que é o seu padrão convencional. Entender esses comportamentos, esses caminhos, vai também ajudar você muito a identificar se você de repente está agindo de uma maneira de evolução, que seria muito bom, ou se o contrário, de repente se você está tendo alguma ação ou algum comportamento que está fazendo você fazer o caminho inverso da involução, do estresse e que pode trazer algum problema para você. Enfim, são várias dinâmicas que acontecem, várias coisas que influenciam, são várias estruturas que compõem o Eneagrama que nós precisamos ir montando um quebra-cabeça. Ter a compreensão de todos esses movimentos vai ajudar você muito na sua vida, aí você vai melhorar em todos os aspectos que você quiser. Você pode aplicar essas melhorias, esse desenvolvimento focado aí a sua vida pessoal, ou você pode trazer esse benefício aí para o seu casamento, sua relação com os filhos, na sua empresa, se você trabalha talvez liderando pessoas com grupos, você vai saber identificar cada passo desse e pode trazer aí muitos resultados positivos. Então o Eneagrama é uma análise profunda da nossa mente, da nossa formação, da nossa personalidade e o mais importante, dessas dinâmicas que acontecem, tudo que se passa por detrás, todas essas movimentações e correlações entre os tipos que podem influenciar o nosso dia a dia. Então vale muito a pena você se aprofundar em tudo isso, conhecer e aplicar na sua vida.